Olá, turma, tudo bem? Olha só, a gente vai começar esse conteúdo e eu queria antes falar para vocês o seguinte: tenha aí o conteúdo em mãos do PDF, coloca de lado aí e tenta visualizar a aula, né? A videoaula e o conteúdo aí do lado, porque eu vou acompanhar aqui, tá? O que a gente vai aprender agora, gente, são as transformações geométricas. Simetrias de translação, reflexão e rotação. Gente, dependendo da maneira que você desloca um corpo, uma figura, né, tem alguns nomes. Então são esses nomes, esses tipos de deslocamento que a gente vai trabalhar, tá? Então, quando você desloca um corpo de certa maneira, tem o nome de translação. Esse nome de translação é bem conhecido, é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Né? Ela faz um movimento em torno do Sol. Vocês vão perceber que a translação ela é um movimento sempre paralelo, ou seja, não vai mudar a angulação, é paralelo, para cima, para baixo, do lado ou outro, certo? Ela sempre na vertical ou na horizontal, tá bom? Pode ser também na diagonal, mas ela não vai mudar o seu ângulo, certo? Aqui, por exemplo, essa figura ela está nessa parte aqui, ela está na vertical, ela vai continuar para onde que seja, em qual direção ela vai continuar a mesma coisa, né? Se a setinha está para lá, né, está apontando para lá, ela vai mudar em qualquer direção, mas mantendo, ela não vai fazer isso aqui, ela não vai inclinar, ela vai manter a direção dela, certo? Translação. Então, gente, reflexão vai ser como se fosse o espelho, na verdade, né? Não é nem entre aspas, a verdade é o espelho. A gente vai pegar essa figura, depois a gente vai fazer a reflexão dela. E a gente vai considerar o plano cartesiano, que eu também já vou explicar para vocês. E depois, por último, a rotação. A rotação, gente, de novo eu vou dar o exemplo da Terra. A Terra faz um movimento de rotação sobre o eixo dela, certo? Então ela faz um movimento de rotação sobre o eixo dela. Aqui é uma figura plana, a gente vai considerar, por exemplo, um ponto e vai girar essa figura em torno desse ponto, tá? Então um ponto tem que ser fixo, qualquer ponto pode ser. Eu posso pegar esse ponto aqui, ficar fixo, é como se eu pegasse essa figura aqui, colocasse um preguinho aqui, ó, fixei, aí eu giro ela da maneira que eu quiser, certo? Tá bom? A gente não vai fazer desenho muitos mirabolantes nesse quadro aqui, porque eu quero mostrar para vocês que até nos exercícios eu quis mostrar, fazer essa aula desse jeito, para vocês verem que tem jeito de fazer e é bem tranquilo, é só prestar atenção. A gente vai fazer algumas operações com números inteiros, né? Inclusive com as coordenadas, e depois eu vou fazer uma videoaula mostrando para vocês, aí vai entrar um pouquinho de tecnologia, que vai girar um pouquinho mais com facilidade, tá? Então vamos lá. Então a simetria é acompanhando, né, as transformações, e aqui tem um plano cartesiano, esse eixo na vertical é o eixo das ordenadas, o eixo Y, e o eixo horizontal é o eixo X, eixo das abscissas, tá? A gente vai utilizar essas coordenadas para colocar a figura. Então, acompanhando aí a aula, gente. Então, qual que é o objetivo dessa aula? O objetivo do estudo é reconhecer a aplicação de simetrias de translação, rotação e reflexão. Então, a gente vai começar como? Igual está aí no que eu pedi para vocês acompanhar junto com o texto, né? Então, as características do plano cartesiano. Gente, esse plano cartesiano a gente vai utilizar para poder dar uma noção melhor para a gente de translação, rotação e reflexão, certo? Marcação de pontos, a gente daqui a pouco já vai marcar as coordenadas aqui, né? Porque cada ponto aqui, não é só no vértice não, cada ponto aqui tem uma coordenada, que a gente já vai falar sobre isso. Construção de polígono, esse aqui é um polígono que eu construí, já está aí. E depois, soma e subtração de números inteiros. Pessoal, quando a gente for fazer a translação dessa figura aqui, a gente vai ter as coordenadas, vocês vão perceber que a gente, dependendo para onde que a gente vai deslocar, a gente só precisa mudar as coordenadas do Y, se for no caso aqui, né? Ou do X, tá bom? Dependendo de como a gente vai deslocar, certo? Então tá, acompanhe aí
O que eu queria falar para vocês também, que eu vou usar essa palavra, é isometria. Eu peguei na Wikipedia aqui, isometria nessa definição, porque tem isometria também na biologia. Então, eu achei essa definição melhor para a geometria. Então, isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura geométrica, mantém as distâncias entre os pontos, gente. Então, quer dizer o quê? Ela não vai diminuir o tamanho dela, nem diminuir, nem aumentar. Ela vai manter. Ou seja, os segmentos da figura transformada são geometricamente iguais aos da figura original. Então, vocês vão perceber que essa figura vai ser a mesma, a gente só vai deslocar. Podemos variar a direção e o sentido. As isometrias simples podem ser rotações, translações e reflexões. É justamente isso que a gente vai estudar, tá bom, gente? Então, são isometrias. Então, continuando aí, ó, tem aí o primeiro quadrinho. Você lembra o que são figuras simétricas? Tem o desenho aí, vocês dêem uma olhada. Olha lá, simetrias. Observe as figuras abaixo e sinalize quais delas são simétricas. Isso aí fosse uma aula presencial, né? Agora aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, o que são transformações isométricas. Aí está uma definição bem curtinha, né? Então, ó, acompanha aí no PDF ou no doc que vocês baixaram, né? Na plataforma. Então, ó, o que são transformações isométricas? Tem aí um menininho um cadeirante, tem uma menininha e tem uma mocinha também, né? Então lá, translação é o movimento de um sistema físico cujas partes se deslocam de forma paralela e conservam uma direção constante. Gente, então são paralelas, ó. A translação, ela vai deslocar para cá paralelamente. Então ela não pode vir para cá. Paralelamente, para cá ou para cá. Ou seja, na horizontal, pode ser também para cá, né, claro, ou na vertical, para baixo ou para cima. Então a translação, ela vai fazer movimentos paralelos para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, certo? Translação. Agora, reflexão, a mocinha lá embaixo, né, com o Ray-Ban. Reflexão é o ato ou efeito de refletir, né? Refletir. Então, se eu vou refletir essa imagem aqui esse aqui, gente, é o primeiro quadrante, eu vou explicar também. Se eu quero refletir essa figura aqui desse lado, no segundo quadrante, eu vou utilizar, né, o desenho, tudo, as coordenadas, inclusive. Se eu quero fazer reflexão aqui no quarto quadrante, gente, então, ó, primeiro quadrante, quarto quadrante, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? Então, a gente pode deslocar na simetria, na reflexão, a gente vai perceber como que ela vai ficar simetricamente, tá? Reflexivamente. Então, por último, aí a rotação. Rotação é um movimento giratório de um corpo à roda do seu eixo fixo. Então, gente, vai depender qual que vai ser, a gente vai considerar esse eixo fixo. Se eu considerar o eixo fixo esse ponto aqui, ó, se eu considerar aqui esse ponto fixo, quer dizer que ela vai girar em qualquer sentido aqui, mas vai ficar fixo aqui nesse ponto, tá bom? Então, posso considerar quaisquer pontos aqui, certo? Então tá. Continuando aí. Aí tem o primeiro exemplo, gente. Abaixo temos um plano cartesiano com uma figura desenhada no segundo quadrante. Então, para vocês aí está no segundo quadrante. Acompanhe aí. O que ele vai fazer? Em seguida, faça uma rotação. Lá, ele está pedindo para fazer cada um desses aqui, gente. Faça a translação dessa imagem para o terceiro quadrante. Depois, ele está pedindo a reflexão desta imagem no primeiro quadrante. E em seguida, faça uma rotação em torno do ponto destacado no segundo quadrante. Então, vocês já têm esse exemplo aí, que está aí no PDF, né? Ou então no Doc, no Word, né? E aqui eu vou fazer um também para auxiliar. Então tem mais um exemplo para vocês poderem entender bem, tá? Então tá. Eu vou fazer aqui, gente, esse primeiro então, a translação que ele está pedindo. Só que ele fez para essa figura, eu vou fazer para a nossa aqui. Ah lá, ele começa pela dica. Ó, no segundo, na figurinha após aí, tem lá.
O primeiro passo para fazer uma translação da imagem para o terceiro quadrante é verificarmos as coordenadas dos pares ordenados dos vértices da imagem. Nossa, muita coisa, né? Mas não é não, gente, é tranquilo. Então, olha só. A figura está em local diferente, então vamos pensar o seguinte aqui. A gente vai fazer essa translação aqui. Essa figurinha está no primeiro quadrante. A gente vai fazer a translação dela, gente, aqui para o quarto quadrante. Percebam uma coisa. Eu tenho as coordenadas aqui. Se eu vou movimentar, gente, aqui, ó, para o quarto quadrante, as únicas coordenadas que irão mudar é do eixo Y. Como assim, professor? Quer ver? Olha só. Vamos, primeira coisa, colocar as coordenadas aqui, gente, ó. Coordenada desse vértice aqui, ó. No eixo X. Esse pontinho, no eixo X, ele está no 3, olha só. No eixo X, esse pontinho descendo aqui, ele está no 3. No X, a primeira coordenada é sempre o X. 3 no X. E no Y, onde ele está? No eixo Y aqui, ó, ele está no 4. Então, essa coordenada aqui é 3 e 4. Certo? 3 e 4. Esse ponto aqui, vamos pegar as coordenadas. Também é 3. 3 no X. E é o que? É 1 no Y. Olha lá, aqui, ó, 1 no Y. Tranquilo, gente? É facinho. Continuando. Esse ponto aqui tem coordenada 1 aqui no X, ó, o eixo X é esse aqui, ó. Esse ponto tem coordenada 1 no X e 1 no Y. Certo? Aqui, essas coordenadas aqui. Precisa pegar todas, professor? Vamos pegar todas, não tem problema. Agora, essa coordenada aqui, gente, está em 1 no X, ó. Vou pôr aqui ela, tá, gente? Porque depois eu vou ter que colocar essa coordenada aqui também, ó. Então, eu vou colocar ela aqui de lado, ó. Então, aqui, essa coordenada aqui é 1 no X e 2 no Y. 1 no X e 2 no Y. Certo? Essa coordenada aqui, ela é quanto? Ó, ela é 2 no X e 2 no Y. Então, essa coordenada aqui, ó, é 2 e 2. Eu vou colocar ela aqui, ó. Vai mexer um pouquinho com a figura. 2 e 2. 2 no X e 2 no Y. Certo? Agora aqui, essa coordenada aqui seria 2 no X e 3 no Y. Então, essa aqui seria 2 no X e 3 no Y. Certo? E mais essas coordenadas aqui, lá que eu vou colocar aqui, ó. Seria o quê? Essa coordenada seria 1 no X e 3 no Y. 1 e 3. Tranquilo? E por último, essa coordenada aqui, ó. Olha lá, seguindo aqui no eixo X. Primeiro é o eixo X. Ele é 1 no X e 4 no Y. Então, 1 no X e 4 no Y. Certo? Então, eu tenho essas coordenadas, gente. Primeiro a gente vai fazer um movimento de translação. Então, translação, vou pegar essas coordenadas. Se eu quero modificar para cá, aqui para baixo, gente, ela vai continuar com as coordenadas do X, olha só. Vamos supor que eu queira passar esse ponto aqui para baixo, ó. Vai continuar no 1. Se ela está no 1 aqui, ó, ela vai continuar 1 para baixo. Se a coordenada aqui está no 3 no X, ó, se ela vai vir aqui para baixo, nessa linha, ela vai continuar no 3. O que vai mudar vai ser aqui o Y. Por exemplo, esse ponto aqui, que ele está 1 no X e 4 no Y, ele vai baixar, vai baixar, vai baixar até aqui, por exemplo. Só que ele vai ficar aqui, como que ele vai ficar aqui? Aqui ele não vai ficar mais no 4, ó. No eixo Y, ele vai ficar, por exemplo, no menos 3. Tá bom? Então, eu vou baixar aqui, dependendo da quantidade que eu for baixar, eu tenho que tomar cuidado para a figura não ficar em cima dela mesmo. Se eu, por exemplo, só for abaixar um aqui, no caso meu que eu desenhei, não tem como eu apagar e montar de novo. Então, eu tenho que fazer, subtrair um valor aqui na coordenada Y,
o suficiente para deslocar tudo aqui, gente. Vamos supor que eu só tire um aqui. Essa figura vai vir para cá, ó. Só vai vir aqui. Então vai dar um trabalho, nossa, um trabalho enorme. Eu vou ter que apagar e fazer tudo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que subtrair na coordenada y, gente, o suficiente para eu poder fazer outra figura para cá. Então eu estou querendo colocar essa figura para cá, ó. Certo? Então se estou querendo fazer ela aqui, quanto que eu tenho que subtrair? Olha só. É 4 e vai para o menos 3 aqui, ó. É 4 e vai para o menos 3. Quanto que eu subtraí? Se está no 4, vai para o menos 3. Né? Então, eu tenho a coordenada aqui, ó. 1 e 4. Eu tenho que subtrair quanto? Quantas ela vai baixar? Eu só preciso de fazer uma, gente. Se eu fizer uma, já serve para todos. Então, vamos ver quantas que eu vou diminuir. Se eu quero esse ponto, gente, eu quero ele aqui, ó. Por exemplo, eu quero ele aqui no menos 3. Esse ponto aqui eu quero no menos 3. Então, eu vou diminuir quanto? Ó? Vou diminuir uma coordenada, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou diminuir 7 para todas. Aí, gente, o que vai acontecer? Eu diminuir 7 para todas, todas vão vir para cá, certo? Então, eu vou diminuir 7 para todas. Então, eu vou pegar todas essas coordenadas, eu vou diminuir somente no y. E vocês vão ver que eu vou pegar aqui e depois já vou montar. Não precisa nem ficar calculando. Será que é mesmo? Não, vai ter que ser, certo? Então, ó, todas as coordenadas eu vou tirar 7. Aí, se você, caso você pense, professor, não quero que a figura fique tão distante, não. No caso aqui, né? Eu não quero que ela fique tão distante, eu quero que ela fique assim, aqui, por exemplo. Então, se você quer que esse ponto fique aqui, você tem que ver quantas coordenadas você vai mudar. Então, ó, se você quer que esse ponto fique aqui, por exemplo, ó, você vai ter que mudar, ó, vai subtrair 1, 2, 3, 4, 5. Pessoal, eu quero que ela fique um pouquinho mais para baixo. Substituir 6 aqui, diminuir 6, certo? Então tá, então para cada coordenada a gente sabe que a gente vai ter que diminuir 7. Porque eu quero que essa figura venha para cá. Esse ponto aqui venha para cá. Então todos vão ter que subtrair quantos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá. Vou pegar todas as coordenadas e vou diminuir 7 somente no y, tá? Então vai ficar assim. Essa coordenada que é 1, 4, vai ficar 1. Agora eu vou fazer, gente, 4 menos 7. 4 menos 7. 4 menos 7 é quanto, gente? Menos 3. Então, essa coordenada vai ficar no 1 menos 3. Certo? Então, já tem 1 menos 3. Vai ficar onde, gente? 1 no x e menos 3 aqui, ó. Vai ficar aqui. Esse ponto vai ficar aqui. O próximo ponto aqui, ó. A ordem você que escolhe, né, gente? O próximo ponto é 3 no x e 4 no y. Só que eu vou diminuir 7. Então, vai ficar aqui, ó. 3 vai manter. Agora é 4. De novo, mesmo esquema, gente. 4 menos 7, ó. Vai ter que diminuir 7 em todos. Vai ficar menos 3. Certo? Então, vai ficar o ponto 3 menos 3. Olha lá. 3 em x e menos 3 em y. Tá aqui. Essa coordenada, certo? Essa aqui agora, ó. Essa coordenada é 1 e 3. Só que vai manter o x e vou diminuir 7 ali, ó. 1 e 3, o 1 vai manter, e ao invés de ser 3, vai ficar 3 menos 7. Por isso que tem que saber operações com números inteiros. Ó. 3 menos 7, menos 4. Então, vai ficar 1 e menos 4. Essa coordenada aqui, então, gente, ó, vai ficar 1 e menos 4. Ó. 1 no x e menos 4. Tá aqui, eu vou mudar até a cor. Vou pôr em preto, porque esse azul aqui tá... Olha lá, certo? Então, já fiz essa. Agora vamos fazer essa aqui, ó. Essa interna aqui, ó, é 2 e 3. Só que vai manter o 2. O 2 vai manter. E eu vou diminuir 3 aqui, ó. Vou diminuir 3. Então, 3 menos 7 de novo.
menos 4. Então, essa coordenada aqui vai ficar 2 e menos 4. Opa. 2 e menos 4. 2 em x, menos 4 aqui, ó. Vou pôr em preto, né? 2 e menos 4. Certo? Continuando aí. Eu tenho agora essa coordenada aqui, ó. Essa coordenada é 2 no x e 2 no y. Só que esse 2 vai manter. Agora, essa coordenada do y, eu tenho que subtrair 7. Então, vai ficar 2 menos 7. Menos 5. Então, agora vai ficar 2 menos 5. Olha lá, onde que é o 2 e menos 5? 2 no x e menos 5, ó. 2 e menos 5, ó. Menos 5. 2 e menos 5 aqui. Certo? Continuando. Essa coordenada aqui, ó. 1 e 2. Aqui, gente, ó, a coordenada, ó, 1 no x e 2 no y. O 1 vai manter, vou colocar aqui, ó. 1 vai manter e 2 vai ficar o quê? 2 menos 7. De novo, ó, 2 menos 7. Menos 5. Então, vai ficar 1 e menos 5. 1 em x e menos 5 em y. 1 em x e menos 5 em y. Lembra que a gente está fazendo um movimento de translação. Ela está deslocando paralelamente. Agora, gente, essa coordenada aqui, ó, 3 em x e 1 no y. O 3 vai manter. E esse 1 aqui vai ficar 1 menos 7. 1 menos 7. Que dá menos 6. Então, a coordenada aqui vai ficar 3 e menos 6. Onde que está o 3 e menos 6? Ó, 3 no x, ó, perceba que o x não vai mudar. E menos 6, ó, vai ficar aqui. Certo? E por último, essa coordenada aqui, ó, 1 no x e 1 no y. A coordenada 1 vai manter. E essa coordenada que é 1 aqui no y, vai ficar 1 menos 7 de novo. Já está aqui, né, gente? Mas eu estou fazendo cada um. Vai ficar menos 6. Então, aqui, ó. Vai ficar 1 em x e menos 6 em y. Vamos lá. 1 e menos 6, ó. 1 em x, menos 6 em y. Com isso, a gente conseguiu já fazer todas as coordenadas. Agora é só traçar aqui, né, gente? Eu vou traçar a mão. Opa! Eu vou traçar a mão aqui para vocês perceberem, então, ó. Olha lá, o movimento de translação. Vai ser paralelo. Olha só. Certo? A figura é a mesma, só que eu desloquei, né, na vertical. Então aqui, ó, se eu quiser pintar aqui, posso pintar aqui a mesma figura, Olha lá. Certo, gente? Então, esse é o movimento de translação. Vocês vão fazer isso. Faça uma lápis, né? Caso erre, dá para consertar, faça uma lápis. Olha lá, então tá aí. Um movimento de translação com essas coordenadas aqui agora. Não vou colocar aqui para não ficar muito cheia a figura, tá? Então, translação, gente. Vamos supor agora, eu fiz essa translação, movimento de translação aqui, eu fiz na vertical. Então, quem que mudou, gente? Presta bem atenção. Quem mudou foi somente o y, certo? Quem mudou foi somente as coordenadas do y. Se você quiser fazer, né, para treinar, fazer o movimento de translação aqui na horizontal, para cá ou para cá, não importa, né? Tem que saber as coordenadas. Você vai deslocar, se você for aqui, ó, paralelo ao eixo x, ó, o eixo x está aqui. Se você fizer o movimento de translação para lá, pode ser bem pro final, para cá. O importante é ainda estar no plano cartesiano, tá, gente? Não fuja do plano cartesiano, senão você vai perder as coordenadas, né? A referência das coordenadas. Então, se você fizer um movimento de translação
para a esquerda, você vai mudar quem? Somente o x. O y continua o mesmo, certo? Então tá, movimento de translação. Agora vamos fazer, gente, o movimento de reflexão. Continuando aí, né? A dica, então, que ele dá de reflexão. Para fazermos a reflexão da imagem no primeiro quadrante, deveremos multiplicar a coordenada x de cada ponto pelo número menos 1. Então, gente, a gente vai multiplicar cada, né, coordenada x por menos 1. Coordenada x. Então, ou seja, se aqui está 1, vai ficar menos 1. Vai ficar menos 1 e 1. Ó. Menos 1 em x e 1 em y. Essa coordenada aqui está 1 e 4. Se eu vou multiplicar por menos 1, gente, quer dizer o quê? Ó? Resumindo, se você vai fazer a reflexão, olha como que é tranquilo. Se você vai fazer a reflexão, você tem que mudar apenas o sinal do x. Ah, professor, mas se ele tiver negativo, muda para positivo, porque aqui, gente, você pode colocar em qualquer lugar, certo? Eu estou colocando aqui para ficar mais fácil de explicar. Então, você vai pegar todas essas coordenadas aqui e vai multiplicar por menos 1, certo? Agora, gente, presta atenção que agora, como eu estou fazendo na lousa, né, não tem como eu pegar as figuras. Eu vou apagar aqui a mão mesmo. Depois que eu der uma consertada aqui, aí eu volto o vídeo com vocês, tá? Então eu vou cortar o vídeo só para não demorar muito, eu vou apagar aqui. Depois a gente vai fazer então, gente, ó, a reflexão. Essa figura a gente vai refletir para cá, tá bom? Então eu vou dar uma cortada no vídeo, depois a gente já volta com a figura cortada certinho, tá? Então, gente, já arrumei o quadro aqui, né? Agora a gente já fez o movimento de translação, agora a gente vai fazer o movimento de reflexão na figura. Então, como foi lido aí para vocês, ó, é muito simples. Para fazermos a reflexão, né? Fazermos reflexão da imagem no primeiro quadrante, deveremos multiplicar a coordenada x de cada ponto pelo número inteiro menos 1. Então, gente, eu vou pegar todas essas coordenadas aqui e vou trocar, multiplicar por menos 1, gente, eu trocar o sinal somente do x, tá? Então, olha lá, sem medo, pode vir aqui fazendo, ó. Então, ó, aqui é 1 e 4, vai ficar menos 1 e 4, certo? Só troca do x. Aqui é 3 e 4, vai ficar menos 3 e 4. Depois a gente monta. Aqui é 2 e 3, vai ficar... Vou pegar esse aqui de baixo, ó. Aqui é 3 e 1, vai ficar menos 3 e 1. Esse aqui é 1 e 1, vai ficar menos 1 e 1. Menos 1 e 1. Aqui, essa coordenada aqui eu apaguei, né, gente? Mas ela é 1 e 2, vai ficar menos 1 e 2. Menos 1 e 2. Né? Aqui é 1 e 2, vai ficar menos 1 e 2. Essa aqui é 2 e 2, vai ficar menos 2 e 2. Menos 2 e 2. Essa é 2 no x e 3 no y. Ela vai ficar menos 2 e 3. E essa aqui, eu já apaguei, né? É aqui, ó. Essa coordenada é 1 no x e 3 no y. Vai ficar menos 1 e 3. Pronto, eu acho que tem todas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. É isso mesmo, tá? Então, ó, sem medo, o que eu vou fazer? Vou pegar essas coordenadas, eu vou colocar os vértices e depois eu vou montar a figura. Lembra, gente, que ela é uma reflexão. Ela não pode estar com a boquinha para lá, não. Ela não pode estar assim, não, gente. Ela vai ficar assim, ó. É uma reflexão, ó. Ela tem que estar para cá, tá? Na hora que for desenhar, bastante atenção. Então, tá, vamos lá. Vou pegar os vértices agora e depois desenhar a figura. Então, ó. Menos 1 no x e 4 no y, ó. O x aqui, ó, menos 1 está aqui e 4 no y. Vai ser aqui. Depois, menos 3 no x e 4 no y. Menos 3 no x está aqui, 4 no y. Aqui. Depois, menos 3 no x e 1 no y. Menos 3 no x e 1 no y. Dá para fazer até sem usar aqui as coordenadas, né, gente? Se você tiver uma noção, se não, tem que fazer, ó. Menos 1 no x e 1 no y. Menos 1 no x e 1 no y.
Depois, menos 1 no x e 2 no y. Menos 1 no x e 2 no y. Menos 2 e 2, menos 2 no x e 2 no y. Depois, menos 2 e 3, ó, menos 2 no x e 3 no y. E por último, menos 1 e 3. Menos 1 e 3. Ah, tá aí. Agora eu vou emendar, né? Eu vou fazer a mão, tá, gente? Vou emendar aqui, ó. Lembra que é reflexivo. Olha lá. Certo? Reflexivo. Pronto. Agora é só pintar aqui. Essa caneta aqui é vermelha, mas tá passando em cima do preto, ela tá ficando meio roxa. Ai, gente, eu acho que deu para perceber. A reflexão, então, o que a gente tem que fazer? A reflexão, você só vai mudar o sinal do x, tá bom? Pronto. Certo? Deixa eu só dar uma melhorada aqui. Olha lá. Tá, gente? Então é isso que vocês vão fazer. Faça com calma, é claro que faça lápis. Continuando aí, agora por último, né, a gente vai fazer a rotação. Olha lá. Continuando aí, dê uma olhada aí na PDF, né? Agora vamos fazer a rotação da imagem. Não definiremos um ângulo. O importante é fazermos a rotação sobre o ponto marcado na imagem. Abaixo segue um exemplo de rotação. Gente, agora tem uma coisa bem delicada, ó. Provavelmente, né, essa rotação foi feita com o computador. A gente aqui vai fazer no braço. Então, ó, tem que tentar ao máximo, faça bem fraquinho. Quando vocês forem fazer com lápis, se você quer fazer uma rotação, por exemplo, vai pegar um ponto aqui, ó. Esse ponto vai ser fixo, se você quer girar isso, você tem que fazer o máximo caprichado. A não ser que você queira só simplesmente deitar. Aí sim, mas no caso aqui ele fez uma rotação que é meio na diagonal, né? A rotação pode ser, não precisa ser na vertical ou na horizontal. Pode ser diagonal, rotação, enfim. Agora, se você quiser, professor, não quero muito rolo não, quero fazer uma rotação, eu vou considerar esse ponto fixo aqui, ó. Olha lá, eu vou considerar esse ponto fixo aqui, eu vou pegar essa imagem aqui, eu vou deitar ela. Beleza, deitou ela certinho na horizontal, certo? Eu vou olhar lá, vou ver as coordenadas, tudo não importa, né? Tá bom? Então, você pode fazer a rotação que você quiser. Eu vou fazer uma rotação aqui, gente, considerar esse ponto fixo, eu vou pegar essa imagem aqui, ó, eu vou deitar ela, conservando todas as, né, coordenadas. Gente, então continuando aí, agora a gente vai fazer, a gente já fez um movimento de translação, né? O translação é um movimento paralelo, né? Na vertical ou na horizontal. Depois a gente fez a reflexão, que é só pegar as coordenadas do x e multiplicar por menos 1, ou seja, só mudar o sinal. E agora a gente vai fazer a rotação. Então primeiro eu vou considerar esse ponto fixo aqui, ó, e vou pegar essa figura e vou fazer isso aqui, ó, vou deitar ela na horizontal. Lembra, gente, que agora a rotação não precisa ser necessariamente na horizontal ou na vertical, pode ser na diagonal. Então essa figura eu vou fazer aqui na horizontal, vou deitar ela aqui, né, paralela ao eixo X, e depois essa aqui eu vou tentar fazer ela, eu vou considerar esse eixo fixo aqui, eu vou tentar fazer ela um pouquinho tortinho, tá? Mas aí é bem delicado porque tem que tomar bastante cuidado, tá bom? Eu vou fazer ela aqui para cima, mais ou menos aqui na diagonal, tá? Então vamos lá. Pegar essa aqui,
Aí, se for considerar essa figura aqui, deitar ela aqui, gente, eu tenho que pensar o seguinte, ó. Essa figura aqui, ó, tem 3 quadradinhos aqui, ó. Tem 3 deles, ó. 1, 2, 3. Se aqui ficar fixo, o que vai acontecer, ó? Ele tem esse comprimento aqui, tem 1, 2 e 3. Então, se ele vai ficar deitado, gente, então ele vai vir para cá, ó. 1, 2, 3, concorda? Então, isso aqui vai vir para cá. Dá para fazer até intuitivamente, né? Mas eu vou fazer então, ó. Então, aqui, ó, se tem 3 desses, vai vir 3 para cá. Olha lá. 1, 2, 3, certo? Vou deitar. Esse eixo aqui está fixo. Agora aqui, gente, se isso aqui está deitado, essa altura aqui eu tenho 2, ó. Se isso aqui está deitado, então vai ser a mesma coisa que eu tivesse 2 aqui, ó. 2. Certo? Agora é só fazer a figura deitada, ó. Deitei ela, deixei ela na horizontal. Ó. Olha lá, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Deitada, né, gente? Eu vou pôr ela dessa vez, gente, eu vou pôr uma cor diferente para não ficar grudado aqui as cores, porque senão vai dar a impressão que é uma coisa só. Então, ó, eu peguei essa figura aqui, gente, eu deitei ela na horizontal. Então, eu estou fazendo um movimento de rotação. Certo? Por quê? Porque esse eixo aqui, esse ponto aqui está fixo. Né? É um eixo, pode considerar um eixo. Então, eu vou fazer aqui, eu vou pintar essa parte aqui, então, agora de azul. É a mesma figura, só estou pintando de azul, para não ficar grudado lá, vocês pensarem que é a mesma imagem. Olha lá. Para não pensar que é uma figura só. Então, gente, vocês façam uma lápis aí, né? Olha lá. Certo? Então, eu peguei essa figura, deitei ela. Eu coloquei cor diferente para não ficar uma cor só aqui, para ia parecer que é um sólido só. Sólido não, é uma figura só, tá? Então agora aqui nesse, gente, eu também vou fazer um movimento da rotação, só que eu vou tentar fazer meio que na diagonal, tá bom? Agora aqui, esse eixo aqui vai ser fixo, ó. Esse vai ficar fixo. Então, faz de conta que eu peguei isso aqui fixo, eu vou trazer aqui, ó, meio que na diagonal, tá bom? Agora eu vou usar, gente, vou usar a régua para poder medir, tá? Mais ou menos aqui, ó, tem 10 centímetros. Então, vou colocar 10 centímetros para cá. Aí vai tampar tudo lá, né? 10 centímetros. Eu sei que eu estou na frente de vocês aí, gente, mas só um momento, tá? Já sai já. Certo? Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui, girei para cá, né? Essa aqui vai ser a parte reta. Agora aqui eu tenho que ver mais ou menos quantos centímetros. Mais ou menos 7. Então tá. Vou vir para cá. 7 centímetros. Mais ou menos 7 centímetros. Quero mostrar para vocês que a rotação não precisa ser na horizontal e vertical. Pode ser na diagonal também, ó. 7. Olha lá, 7. Certo? Agora eu tenho que fazer a mão livre, tá, gente? Ó, fazer a mão livre. Mais ou menos isso aqui, ó. Né? Por isso que se for fazer a rotação que não seja paralela a um dos eixos, ela é mais chatinha. Ó, certo?
Então aqui, gente, vai ficaria mais ou menos isso aqui, ó. É lógico que vocês vão fazer com régua aqui. Eu tô fazendo a lousa. Lá, gente, é mais ou menos isso. Certo? Esse eixo ao fixo eu peguei o quê? Eu tracei para cá. Perceba que essa boquinha aqui tá para lá, continua, ó. Eu só rotei. Eu só girei, né? Aí, gente, certo? Então, ó, movimento de translação tem que ser paralelo na vertical, pode ser para baixo ou para cima, ou paralelo na horizontal, para a esquerda ou para a direita, né? Translação. Agora, reflexão, você vai pegar as coordenadas e vai mudar o sinal do X. Então, não importa onde você coloca aqui, porque tem um exercício aí que eu pedi para vocês que é livre. Vocês vão desenhar o plano cartesiano, se vocês puderem. Inclusive, gente, quero falar, se vocês puderem, é baratinho, eu acho que é 80 centavos uma folhinha, nem menos, 50 centavos uma folhinha quadriculada. Tenta fazer essa atividade na folha quadriculada. Você vai lá, faz com lápis fraquinho, depois que você viu, não, ficou top. Aí você vai e faz mais forte, tá bom? Então capricha mesmo, porque tá valendo nota. Se você caprichar, eu juro pra você que se caprichou, fez top 10, é 10, eu tô 10, tá bom? Então movimento de rotação, você tem que considerar um eixo fixo, depois, né, rodar, girar, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula e bora para os exercícios, tá, gente? Falou!